acendeu aí na cena política e na conjuntura nacional alguns grupos, né, de extrema-direita. Desde 2013, né, esses grupos já começaram a se apresentar de forma mais presente assim, né, no cotidiano da política nacional, mas, sobretudo, após a campanha de antipetismo, né, que ganhou corpo, né, na imprensa brasileira, nos meios intelectuais mais de direita, os liberais de direita, né, com esse ataque, né, a qualquer projeto mais progressista e de esquerda, como se que na visão desses grupos, né, mais de direita se identificavam sobretudo com o projeto do PT. Então, acende, né, na conjuntura nacional esses grupos que se colocam como opositores, né, a qualquer projeto de esquerda, qualquer projeto mais progressista na sociedade, né. Então são grupos que se reivindicam conservadores, mas na verdade são grupos reacionários, né, que são avessos a qualquer tipo de transformação na sociedade brasileira que incorpore, né, por exemplo, demandas de outros setores, tipo os LGBTs, o movimento negro, o movimento feminista, né? Então esses grupos, eles na verdade, eles reagem contra a ascensão desses campos mais progressistas, né? Dessas reivindicações mais progressistas, reivindicando um passado idílico, né? Um passado onde tudo era melhor, onde tudo era mais fácil, né? O que é, na verdade, uma falácia, né? Uma falácia ideológica, se propondo a recuperar aí o período da ditadura militar, reivindicando intervenção militar, um eufemismo para o retorno, né, de um projeto ditatorial no Brasil, que cessearia, né, com o uso da força, essas reivindicações de outros grupos sociais que, a partir dos anos 90, sobretudo após a Constituição de 88, eles começam a reivindicar direitos, porque a Constituição acena com essa possibilidade também, né? E a partir do próprio amadurecimento dessas demandas nos movimentos sociais, nesses grupos, né, na sociedade. Então, esses grupos de extrema-direita, na verdade, eles reagem contra qualquer projeto, né, de avanço, vamos dizer assim, nem de ruptura institucional, porque muitos movimentos que estão na luta por direitos, eles não reivindicam necessariamente uma ruptura institucional, uma revolução no Brasil, né, uma revolução socialista no Brasil. Reivindicam mais direitos, né. E aí esses grupos reacionários, eles se colocam contra todas essas pautas, né? E eles de fato ameaçam a democracia. Por quê? Porque eles são contra uma democracia mais substantiva, né? Que vai para além da democracia formal, né? Ou seja, a democracia substantiva seria aquela onde as classes sociais mais subalternas, né? Os movimentos sociais historicamente oprimidos, né? As demandas da sociedade que não são historicamente atendidas, né, elas possam ser, vamos dizer assim, consideradas na correlação de forças e na cena política, né, das sociedades contemporâneas. Então esses grupos, eles ameaçam não somente a pauta dos direitos sociais, a pauta dos direitos humanos, mas, sobretudo em nível mais amplo, a democracia, né, como um valor substancial para a sociabilidade moderna, né. Então, sim, eles representam uma ameaça concreta à democracia e eles se organizam, né, para boicotar, vamos dizer assim, a democracia. Eles vieram para ficar, infelizmente, esses grupos reacionários de extrema-direita, eles, a partir da eleição de Jair Bolsonaro, eles ganham, vamos dizer assim, um espaço, né, na mídia, nas redes sociais, né. Uma parcela da população adere a esse projeto, muitas vezes de forma acrítica, né, e deu corpo a esse movimento. Então, ele, independente da continuidade de Bolsonaro no poder, esse pensamento ele vai ficar durante muito tempo, né. E antes, né, não é que ele não existia, existia sim essa mentalidade mais de extrema-direita no Brasil, mas ela não tinha espaço, né, na cena política nacional. As pessoas tinham receio de se afirmar de direita, né,
quanto mais de extrema-direita, né, como reacionários. Né? A gente já viu aí em várias manifestações nas ruas né, nas ruas do país, sobretudo em São Paulo, nessas manifestações de extrema-direita, algumas bandeiras reivindicando o fascismo, inclusive, né, de forma aberta declarada, fascismo. Né? Eu me lembro de uma dessas manifestações em que um repórter foi entrevistar um casal jovem que estava participando e eles se diziam fascistas. Eu não tenho certeza se eles sabem todo o significado de se reivindicar fascistas, mas eles diziam isso claramente. No governo Bolsonaro, nós temos aí um grande número de militares ocupando cargos, né, no executivo, né, em várias instâncias do governo. A questão se isso representa uma ameaça à democracia é muito pertinente. Né? Por quê? Porque não é qualquer tipo de militar que está lá ocupando esse cargo. São militares que apoiam o projeto, né, de extrema-direita, capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro. São militares que dão a retaguarda para esse projeto, né, que ainda tem uma visão muito ligada, né, a uma doutrina da época da Guerra Fria, de combate a um inimigo interno. Eles precisam sempre ter esse inimigo interno, que no período da Guerra Fria seria os infiltrados comunistas, o movimento comunista internacional, né, dentro do país e tal, que na visão deles procurariam derrubar as instituições e tal. E eles têm uma visão de que, em última instância, o poder e o uso da força deveria ser utilizado, né, para garantir vamos dizer assim, o projeto que foi eleito nas urnas, né, por em torno de 57 milhões de brasileiros. Como se eles representassem, vamos dizer assim, um aval moral e legítimo para esse tipo de ação. Então esse é o pensamento que graça ali entre esses militares ligados a Jair Bolsonaro. Eles não estão lá à toa, né? E o presidente Jair Bolsonaro não os convocou à toa. Ele procura dar vamos dizer assim, dar um verniz de tecnicidade, de neutralidade, né, na gestão do seu governo, mas ele é profundamente ideológico, e os critérios ideológicos são definidores, inclusive mais do que os critérios técnicos, para a escolha de representantes para os cargos. Né? Vamos pegar, por exemplo, o militar que está praticamente à frente do Ministério da Saúde nesse momento. Né? Ele não tem os conhecimentos técnicos para exercer o cargo de ministro da Saúde, né? No entanto, ele está ali, de fato, como um ministro da Saúde. Então, tem dados que demonstram que existem hoje mais de 3 mil militares ocupando cargos junto ao governo federal. Né? Esses cargos, o presidente Jair Bolsonaro, ele usa esses cargos como uma medida de buscar apoio também junto aos militares, no caso haja uma radicalização, né, em direção à ruptura institucional, em que ele reivindica, inclusive, o seu papel preponderante de eleito por 57 milhões de brasileiros para, em último caso, estabelecer essa ruptura. E com a participação dos militares. Né? Sabe-se que o presidente Jair Bolsonaro tem procurado costurar nos bastidores uma retaguarda política junto aos militares que lhe dê sustentabilidade no eventual golpe. Né? Então as políticas e as práticas do Jair Bolsonaro são golpistas. Né? Ele avança, né, com discurso, com ações nessa direção, a sociedade resiste, as instituições resistem e ele recua. No entanto, ele sempre dá um passo, né, testando as instituições da República e testando a correlação de forças para ver se esse passo pode ser dado. Então, a intenção é clara, né? Não é segredo para ninguém, está claro. Né? As pessoas não podem fazer de conta que isso não está posto hoje na sociedade brasileira, que é a possibilidade de um golpe, a tentativa de articular um golpe por parte dessas pessoas que hoje
estão à frente do Poder Executivo. Um golpe, um autogolpe, né? Ou seja, você elege um inimigo interno, né? Que ameaçaria a sociedade brasileira, né? E aí você dá um autogolpe, endurecer o regime, ou endurecer vamos dizer assim, o controle sobre as instituições para assegurar a segurança, vamos dizer assim, institucional. Ou seja, ao contrário, né? Você cria uma desestruturação das instituições com o discurso de que vai promover a segurança dessas instituições. Então é um discurso, sempre um discurso do medo, que o presidente Jair Bolsonaro apresenta para a sociedade, né? Ou seja, de que a sua eleição foi fraudada, de que ele poderia ter ganhado no primeiro turno, de que existe uma conspiração contra o seu governo, de que existem infiltrados, né, comunistas, né, na esfera pública, que isso tudo o impede de governar e que o Supremo é um obstáculo, né, ao seu governo, que o Legislativo também é um obstáculo ao seu governo, e a negação da política, né? Ou seja, eu não vou negociar com ninguém, né? Como se a negociação política, como se o exercício da política não fosse algo necessário ao funcionamento da República, né? E, enfim, então a intenção é essa, né? É muito clara essa intenção, e com o apoio dos militares, de uma parcela dos militares que está no governo, de uma parcela de militares da reserva, né, ou que não estão na ativa, né, que apoiam essa perspectiva. E um apoio muito grande nos estados das polícias militares, né? Então as polícias militares, elas, em grande maioria, apoiam esse projeto, né? E o presidente e os seus apoiadores tentam fomentar entre as polícias militares essa perspectiva de combate em defesa do projeto. Mas que tipo de combate é esse? Né? É um combate contra as instituições, né? Ou seja, é um estímulo a ações inconstitucionais, né? E é crime. E tem um outro perigo também, que são a formação de milícias, né? A gente fala muito sobre as milícias virtuais, que estão aí nas redes, né, combatendo em favor do presidente, mas há indícios de formação de milícias armadas. E eu não estou falando daquelas milícias que estão lá no Rio, que atuam no Rio de Janeiro, né? Mas de milícias ligadas a clubes de tiro, milícias ligadas àquele movimento contra o desarmamentismo, né? Que todos devem ter uma arma em casa para se proteger, aquele discurso todo de que a arma resolve tudo, né? E que através da violência você pode conseguir resolver situações em que as instituições falhariam em atuar, né? Ou seja, é um discurso ideológico contra a mediação das instituições para a solução dos conflitos, né? E uma solução seria o uso da força, né? Uma unidade de força em defesa de valores como a anticorrupção, a moral e a ética, né? Só que é um discurso de atuação que promove, né, que fomenta o uso da violência para defender esses princípios. Então é extremamente contraditório. E aí a relação com o fascismo, né, que um dos elementos, um dos pilares do fascismo é a defesa da violência para a solução dos conflitos políticos, né? A defesa da violência para silenciar minorias, é a defesa da violência para defender vamos dizer, um projeto, né, que se pretende nacional de defesa das instituições e tal, ou seja, é totalmente contraditório com os princípios republicanos, né, e democráticos. Mas é isso que está em curso, né, e é contra isso que a gente tem que lutar e ficar atento. A pandemia e a crise econômica, né, que já é anterior à pandemia, uma crise econômica criada, vamos dizer assim, pelas contradições, né, do capitalismo na realidade brasileira, mas uma crise econômica que foi fomentada pela incapacidade do governo, né, de, vamos dizer assim, estimular o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional, né, de promover uma ação do Estado em combate às desigualdades, né, para fomentar o consumo, para fomentar, enfim,
ampliação de direitos que gera não somente direitos, mas gera demanda, gera você democratiza, vamos dizer assim, oportunidades. Você, no capitalismo, você acaba democratizando também o consumo, né? Bom, essa agenda mais de desenvolvimento econômico, ela é contraditória com os princípios econômicos do governo Bolsonaro, né? Que na figura de Paulo Guedes se aferra a um princípio neoliberal ultrapassado, né? De que o Estado ele não deve atuar na economia para fomentar o desenvolvimento, deixar uma livre concorrência, né? Que não existe em lugar nenhum, não existe na prática, só na teoria. E é uma teoria furada, né? Que na verdade nunca houve livre mercado. O mercado ele é condicionado por correlação de forças, né? De classes sociais. O Estado é um Estado de classe que está a serviço de determinadas classes sociais que detêm o poder político e a hegemonia na sociedade. Então não existe uma mão invisível que vai equilibrar as coisas, né? Não existe isso. O Estado ele atua a partir de interesses de classe. E nessa perspectiva, o Estado hoje atua, né, a partir dos interesses do capital financeiro, que não tem nenhum compromisso com a geração de emprego, de renda, né, que é simbolizado hoje por Paulo Guedes. Então essa blindagem que o governo Bolsonaro tem na figura do Paulo Guedes, ela inclusive criou as dificuldades para apontar caminhos, né, diante da crise econômica que já era anterior à pandemia. Com a pandemia tudo se complica, né, a situação se acirra. Por quê? Porque se faz necessário uma ação coordenada do Estado brasileiro, né, para apontar saídas, né, para apontar soluções para o problema da saúde pública, né, para a questão sanitária. E o governo se mostrou absolutamente incapaz, né, porque não tem essa visão de atuação, né, de atuação coordenada do Estado, de investimento público na saúde, de investimento público em setores fundamentais assim, para as populações mais carentes, né? Porque a visão do Estado, né, da política do governo Bolsonaro é de deixar correr solto e atender basicamente as demandas do grande capital financeiro. A política econômica do governo Bolsonaro não atende nem a burguesia industrial, estrito sensu, vamos pensar assim, na produção industrial, na geração de empregos na indústria, ou a burguesia comercial, né? O lado da política econômica do governo Bolsonaro é muito claro, é com o capital financeiro, com os bancos, que não necessariamente tem uma relação com a produção concreta de riqueza e de empregos e tal. Então, na pandemia, essas contradições, essas insuficiências, né, do governo, da sua proposta de sociedade, elas se revelam de forma brutal, né, um descaso total com as vidas, né, com o bem-estar da população, né? E isso gera uma crise política, porque na República você tem um conjunto de poderes, né, que atuam, né, que é não somente o executivo, você tem o judiciário, você, em suas várias instâncias, né, você tem o legislativo em suas várias instâncias, né, em nível federal, estadual, municipal. Você tem os governadores e prefeitos, né, que também atuam, né, e atuam nessa correlação de forças mais geral, né, do ponto de vista da política na República, né. E essas demandas e essas pressões diante da crise sanitária, da crise econômica, são colocadas diante do governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro não tem como resolver, porque é incapaz, no sentido de não ter capacidade de resolver, né. Então o que ele faz? O governo cria outras crises, cria outros conflitos com o judiciário, com o legislativo, com os governadores, para tirar do foco da população a sua incapacidade de solucionar ou apontar soluções, né, para problemas concretos da vida das pessoas, que é a questão da pandemia e o problema econômico, né, de atuar inclusive para equilibrar a perda de receita dos estados e municípios aí, né, e de empresas, né. Então, o governo ele vai utilizar a tentativa que se tem visto aí, o governo tentar utilizar essas dificuldades que o Brasil enfrenta nesse momento para converter tudo isso numa crise político-institucional que crie um caos, né, e a solução para esse caos
seria o seu projeto golpista de silenciar as instituições, de silenciar divergências, de silenciar eventuais opositores, né? Ou seja, esses opositores, esses críticos, seja em instituições, seja na sociedade civil, seja nos estados, enfim, os críticos ao governo Bolsonaro, que criticam com razão diante da sua incapacidade, né, e diante das suas contradições insolúveis, né, eles precisam ser calados, porque eles impedem que o governo avance e governe. Esse é o discurso que ele tenta vincular, e é disso que ele tenta convencer as pessoas. No entanto, os fatos vêm se impondo, né? Então, apesar de todo esse discurso, de todo esse cenário de crises criadas pelo governo para tirar de foco os problemas concretos e para fomentar um autogolpe, a população tem visto, né? Principalmente depois daquela última reunião ministerial que foi de uma reunião ministerial que foi divulgada, em que o presidente mostrou a sua cara, né, de incapacidade, de brutalidade, de ignorância, né, para todos, né. Então a população ela começa a cair a ficha, né, de que realmente esse governo não serve. O Bolsonaro ele representa um atraso, representa a violência, a brutalidade, a ignorância, né, representa o fascismo, né, e representa um retrocesso. Então as pessoas estão percebendo, mas uma parte da população que tem uma relação, vamos dizer assim, doutrinária ideológica com o governo, essa parte da população continuará apoiando esse governo, mesmo que esse governo nos afunde completamente. Que são aqueles 25% por aí que, segundo as pesquisas, estão alinhadas com o bolsonarismo, independente de qualquer coisa, né? Essas pessoas elas vão culpar um eventual colapso, né, institucional do Brasil, econômico, vão culpar o comunismo internacional, vão culpar a China, vão culpar o coronavírus, vão culpar qualquer coisa, menos a incapacidade do governo que eles apoiam, né? Então, assim, nós temos um governo de malucos, deslocados, né, mas com malucos no sentido de que eles não têm noção, não têm dimensão do problema, né, que eles criam, não tem compromisso com as pessoas, né, em razão dos problemas que eles criam, né. São pessoas totalmente incapacitadas para estar onde estão, né. Eu me lembro de um jornalista que disse o seguinte, que esse governo é o governo dos piores. E realmente, né, eu nunca vi tanta gente ruim do ponto de vista técnico, de caráter mesmo, junta, né, em um governo, e tanta gente ruim do ponto de vista ético e moral, apoiando, né, ou seja, criando uma relação de identidade com isso. Então essas pessoas se identificam com isso, porque elas veem em Bolsonaro aquilo que elas são, né? Muitas, né, veem em Bolsonaro aquilo que elas são. Eu estou falando daquela parte da população que tem ficado com o governo, apesar de todas as crises que esse governo tem criado, a partir das evidências de que seu governo é um governo nefasto para o país, né? Então são os valores, né, que unem essa parcela da população ao governo. Infelizmente, essa parcela da população, que é pequena, mas ela é decisiva e ela está aí, ela já se apresenta e não vai recuar, ela também, eu acredito que veio para ficar, né? No sentido, não é que não existia antes, mas ela agora está na cena política, né? E não vai aceitar mais sair da cena política, da esfera política, das mídias sociais, né? Não vai aceitar voltar mais aos porões, né, de onde nunca deveriam ter saído, porque eles reivindicam a liberdade de expressão, mas você não pode ter liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela não permite que você defenda a violência para resolver os conflitos, né? Ela não permite que você diga que, principalmente na República Burguesa, né, num contexto em que nós vivemos com esses valores dos poderes, né, como estão previstos na Constituição, essa liberdade de expressão não permite que você ataque esses poderes e que você
defenda a ruptura com essas instituições. A liberdade de expressão não permite que você expresse o seu racismo, né? É crime, racismo é crime, né? A liberdade de expressão não permite que você defenda a ditadura militar, né? Que você defenda uma ditadura militar no país. A sua liberdade de expressão não permite que você defenda que os outros não tenham liberdade de expressão. Porque você reivindicar a ditadura militar, você reivindicar o fechamento dos outros poderes, ou você defender o silenciamento dos que pensam diferente, é você usar da liberdade de expressão para defender que somente a sua posição seja válida, né? Então isso é antidemocrático, isso é inconstitucional, né? E o que nós temos que lutar é para que isso volte para os porões, né? Que essa visão, que esse discurso seja combatido novamente, né? E parece que o Supremo acordou para esse ovo da serpente, né, que nós temos hoje, que eclodiu, né? A serpente está aí entre nós, a serpente do fascismo, né? Parece que o Supremo percebeu, né, alguns segmentos da sociedade brasileira que apoiaram, inclusive, o combate às esquerdas, né? Parece que acordaram que isso tudo gerou contradições que possibilitou, né, o surgimento de uma figura nefasta como o Jair Bolsonaro, que apresenta uma perspectiva extremamente reacionária, né, para o país, né? Então é isso, a gente tem que estar atento, temos que engrossar as lutas contra esse projeto e não subestimá-lo. O que nós temos visto também nesses últimos tempos, nas últimas semanas, é uma estratégia de Bolsonaro, né, de se alinhar ou construir alianças, né, também com o Centrão, o chamado Centrão, no Congresso Nacional. Quem é o Centrão, né? O Centrão é um conjunto de parlamentares que são extremamente fisiológicos, né, cujos mandatos estão à venda, né, que seriam, vamos dizer assim, uma espécie de Lúpen do parlamento, né? É um grupo de parlamentares conhecido pelos valores e pela ética a serviço do dinheiro, né? Ou das possibilidades de acumular com a corrupção, né? Então, o que o Centrão faz, né, na República Brasileira? O Centrão, ele foi vamos dizer assim, ele é utilizado como um recurso dos presidentes em crise para obter apoio parlamentar, né, contra medidas que vão de encontro, né, aos seus interesses, né, enquanto governo, e para salvar a pele, inclusive, né? Por exemplo, Collor, diante da ameaça do impeachment, negociou com o Centrão, né, votos contra o impeachment, ou apoio parlamentar para que o impeachment não prosperasse, né? Como é que esse apoio se deu, né? Como é que essa negociação se deu? Oferecendo cargos, né, na máquina pública, e cargos extremamente estratégicos, que têm uma capilaridade em municípios, em estados, que alimentam, né, que podem alimentar, né, uma rede de interesses e movimentados pelos interesses ligados à corrupção, né? Muito fundo público envolvido, né? Então vamos pegar, por exemplo, a Sudene, né? A Sudene, que é uma instituição que tem uma relação umbilical com as demandas e as necessidades do Nordeste, né, do povo nordestino. O DENOX, que é um órgão de combate à seca, que diz onde as obras vão ser feitas, açudes, barragens e tal. Então, durante um período, por exemplo, a gente observa que tem políticos do Nordeste que tiveram obras do DENOX realizadas em suas fazendas, né, privadas.
açudes, barragens. Então o acesso das pessoas a essa água estava muito condicionado a uma boa relação política com essas pessoas, né? Deputados federais, senadores, né? Governadores. Né? Então o Centrão, com Bolsonaro, ele começa a se apropriar de setores estratégicos como esse, né? Com capilaridade local, regional e com muito recurso público, muito dinheiro. Então o que ele faz? Ele acena para o Centrão com esses cargos, com esses recursos, para que o Centrão lhe dê apoio dentro do Congresso contra esses pedidos de impeachment que estão apresentados lá. Então, na mesa de Maia. Né? E aí, uma outra contradição é que Bolsonaro, ele diz que ele é avesso à velha política. Na verdade, ele é avesso à política, né? Porque ele não entende a política como mediação, né? de interesses, mas interesses ilegítimos e interesses em prol da República. Né? Ele associa a política a uma coisa ruim, ao toma lá da cá, né? Que é vamos dizer assim, uma dimensão nefasta, né, das relações que se estabelecem com políticos no Brasil. Né? Então ele, para sua base social, ele diz que é contra a velha política, essa política toma lá da cá, que ele representa uma nova política, apesar de estar há 30 anos no Congresso, nas franjas dessa velha política, né? E apesar de se vincular, né, ao submundo do crime, né, no Rio de Janeiro, aos interesses das milícias. Isso não vou nem discutir aqui agora, mas enfim, ele se propõe como novo, né? E agora ele se alinha e constrói alianças com o que há de mais ruim, com o que há de mais condenável, né, nas práticas entre o executivo e o legislativo, que é o zoneamento de cargos, né, a partir de interesses políticos da presidência da República, né? E não são interesses nem de um projeto. Eu tenho um projeto para o país e eu vou tentar apoio, né, no parlamento para poder fazer avançar esse projeto e aí vou negociar cargos. Não é nem isso. É negociar cargos para salvar a própria pele. Né? Ou seja, ele está utilizando o recurso público para tentar salvar a sua pele. Porque os pedidos de impeachment, né, estão lá, a pressão da sociedade começa a aparecer, né, as contradições do governo, as irregularidades do governo, com essa investigação das fake news, por exemplo, né, elas começam a aparecer, a relação dele com as milícias começa a aparecer também, e isso fragiliza, né, no Congresso Nacional, na presidência da República. Então o governo ele usa o recurso dos impostos, os recursos que a população brasileira produz, né, para sustentar a máquina pública, o orçamento público do federal, para salvar a própria pele, vendendo, comprando, na verdade, apoio, né, junto ao Centrão, a esses deputados vinculados a partidos fisiologistas e muito ligados à corrupção. Deputados, inclusive, que já foram apontados como envolvidos, que já foram envolvidos em processos de corrupção em outros momentos, né? Então, é um governo que além de representar o pior em termos de projeto para o país, ele representa o pior no sentido de que se alinha com o que tem de mais degradante, né, vamos dizer assim, na política nacional no parlamento. Né? Então, é para salvar a pele que Bolsonaro constrói essas alianças com o Centrão. E para salvar a pele, ele utiliza um recurso que é produzido por todos nós a partir dos impostos e tudo mais. Bom, apesar desses vários pedidos de impeachment, né, que estão lá no Congresso, esses pedidos, eles ainda... Maia, né, ele tem segurado esses pedidos no Congresso Nacional. Por quê? Né, essa é a questão. Por que esses pedidos de impeachment eles não avançam? Bom, porque um pedido de impeachment nessa conjuntura de pandemia, de crise econômica, tudo, né, ela
no meu modo de ver, criaria uma crise política e institucional muito mais amplificada, né, do que nós temos nesse momento. Criaria também, né, para Bolsonaro e por suas hordas fascistas Brasil afora, um motivo para propor uma ruptura, né? Olha, o argumento de que está sendo perseguido e de que querem de fato usurpar o poder, tomar o poder de um presidente que foi eleito por 57 milhões de pessoas, mas que traiu essas 57 milhões de pessoas, né? Então, eu penso que Maia, ele está esperando que as contradições do governo se aprofundem, que o governo perca mais apoio eleitoral ou popular, né? O governo tem hoje cerca de 25 a 30% de apoio, né, nas pesquisas de opinião. Isso não é pouco, né? Porque um processo de impeachment, ele é um processo político, né? Ele é um julgamento político também, né? Então, no cálculo, você não, vamos dizer assim, de Maia, imagino eu, você não criaria um processo tão desgastante, traumático, né, na situação que nós estamos vivendo, sem que esse processo ele tivesse um apoio mais ampliado, vamos dizer assim, em várias esferas da sociedade brasileira. Eu penso que é questão de tempo para isso ocorrer, né? Então, eu acho que o Maia ele deve estar fazendo um cálculo político, né, para não queimar cartucho, não queimar são vários cartuchos, né? São vários pedidos de impeachment, né? Para não queimar cartucho nesse momento, na medida em que o governo Bolsonaro ainda tem, vamos dizer assim, um pouco de combustível para queimar, né? E a cada dia que passa, essas contradições elas vão se tornando piores, né? Há indícios de crimes, não só de responsabilidade, mas de outros crimes, né, que envolvem relação da sua família com milícias, da sua família com os esquemas de rachadinha, né, com, enfim, improbidade administrativa. Tem uma série de elementos que estão surgindo aí. E eu penso que o Maia ele está esperando, né, a correlação de forças se tornar ainda pior para o governo Bolsonaro, para começar a tocar esses processos. E até também, eu acho que ele está calculando, né, como a sociedade vai se comportar, né, se haverá pressão social para isso. Porque se não houver pressão social para o impeachment dificilmente vai ocorrer. Se não houver pressão popular, né, se não houver mobilização da sociedade, né? Então tudo isso deve estar sendo considerado, né, pelo o presidente do Congresso Nacional para dar sequência, né, aos trâmites sobre isso. Então, indícios de irregularidades, elementos para o impeachment nós já temos, né? A questão é a tramitação, a sequência, né, desse processo, e na sequência desse processo o que se leva em conta também é o cálculo político, né, o apoio popular, porque o governo ele pode, o Bolsonaro, imagine, se você tem todos os elementos para o impeachment, né, o processo de impeachment é desencadeado, e Bolsonaro comprando o Centrão, ou mobilizando a opinião pública, com fake news, enfim, com o que seja, né, faz esse processo naufragar. Imagine aí como é que ficaria a situação do Congresso Nacional, ou do presidente do Congresso Nacional, do presidente da Câmara dos Deputados, do Rodrigo Maia, né, nisso, né, caso o governo consiga contornar esse processo de impeachment. Então a situação dele ficaria muito difícil, né? Então eu acho que a estratégia do Maia é de não queimar cartucho, aguardar um pouco mais, esperar a situação piorar para o governo Bolsonaro
E só aí, não é dar um tiro de misericórdia, né, mas enfim, dar sequência com o que tem que ser feito, né, com esses processos de impeachment.